Fala galera, hoje a gente vai resolver aqui a prova de Direito Constitucional da Câmara dos Deputados, cargo de analista de material e patrimônio. Essa prova foi aplicada em dezembro de 2023 e a banca foi a FGV. A gente vai resolver tudo com base apenas nos resumos do OneNote. A ideia desse vídeo é te mostrar na prática como que esse material pode te ajudar na sua revisão. Caíram apenas 6 questões de direito constitucional nessa prova. Dessas, apenas uma não estava nos resumos, ou seja, estudando pelos resumos, você já garantiria um desempenho de pelo menos 83,3% nessa disciplina. Tenho certeza que ao final desse vídeo você estará convencido de que essa é a melhor e a única fonte de revisão que você precisa. Então, vamos lá. Questão 21. Anthony nasceu no território brasileiro quando seus pais, Peter, de nacionalidade inglesa, e Ingrid, de nacionalidade alemã, aqui se encontravam a serviço da embaixada indiana. Poucos dias após o nascimento, a família passou a residir no território russo, ali permanecendo desde então. À luz da sistemática estabelecida na Constituição da República de 88, é correto afirmar que Anthony, então aqui ele vai querer saber se Anthony é brasileiro, se é brasileiro nato, é naturalizado, é estrangeiro, qual que é a situação da nacionalidade dele. Então, o que a gente precisa fazer? Sempre, lendo a questão, já ir marcando as coisas que são importantes. Antes mesmo de ler as alternativas, a gente já consegue responder a questão e saber, e depois a gente só procura a resposta que a gente já conhece nas alternativas. Então, Anthony nasceu no território brasileiro, quando seus pais, de nacionalidade inglesa e alemã, aqui se encontravam a serviço da embaixada indiana. Poucos dias após o nascimento, passou a residir no território russo. Essas são as informações principais dessa questão. Então, sabendo disso, vou abrir aqui os resumos já para mostrar para vocês. Abri aqui a parte constitucional, já deixei linkado aqui. Questão 21. Vamos lá para a parte do resumo de nacionalidade que fala sobre isso. Um dos caminhos para adquirir nacionalidade primária é o critério territorial. E aqui a gente fala se tem uma exceção. Então, o critério territorial diz o quê? Todo mundo que nasce em território brasileiro é brasileiro nato, em regra. A exceção é qual? Se ambos os pais forem estrangeiros e pelo menos um deles estiver a serviço do seu país de origem, o filho não será brasileiro nato, mesmo que nasça no Brasil. Só que tem uma pegadinha aqui que já está aqui no resumo também, dizendo: atenção, para essa exceção se aplicar, pai ou mãe devem estar no Brasil a serviço de seu país de origem. Se eles estiverem no Brasil a serviço de um terceiro país que não o seu de origem, o filho será brasileiro nato, ou seja, nesse caso, não se aplica a exceção. Então, voltando lá para a questão, a gente sabe que os pais, um é inglês, um é alemão, só que ele estava a serviço da embaixada indiana, ou seja, a exceção não se aplica e o Anthony, então, é brasileiro nato. Agora, basta a gente ir nas alternativas e pesquisar aqui. Letra A, é brasileiro nato, a exemplo de todos que nascem no território brasileiro? Então, aqui está correto, brasileiro nato. Mas aqui está esquisito, todos que nascem no território brasileiro. Vamos ver se a gente encontra uma alternativa melhor. É assim que se faz questão múltipla escolha. B, é estrangeiro? Errado. C, é estrangeiro? Errado. D, será considerado brasileiro nato? Ok. Caso venha residir na República Federativa do Brasil e opte pela nacionalidade brasileira após atingir a maioridade. Isso aqui tá errado. Isso aqui ele tentou fazer um pega com uma outra alternativa que a gente não vai ver agora, mas ele não precisa fazer nada. Ele é brasileiro nato por si só por ter nascido em território brasileiro. Ele não precisa fazer opção, fazer nada disso. E letra E, deve ser considerado brasileiro nato, ok, o que não é afetado pela situação funcional de seus pais à época do nascimento. Perfeito. Essa é a resposta, porque a gente viu que, como eles estão a serviço de um terceiro país, isso não afeta a sua nacionalidade. Então, gabarito, letra E. Questão 22. Os partidos políticos Alfa e Beta debateram a possibilidade de conferirem apoio à instalação de CPI no âmbito da Câmara dos Deputados. Ao seu ver, a medida seria necessária para apurar os crimes que viessem a ser praticados em detrimento da União, de modo paralelo à sua apuração pelos órgãos competentes, sendo esse o objeto da CPI. Além disso, a comissão deveria determinar a interceptação telefônica de certas autoridades, as quais, ao ver dos debatedores, seriam as responsáveis pelo incremento da impunidade em relação aos referidos crimes. Por fim, deveria ser determinada a quebra do sigilo fiscal de outras autoridades, considerando que apresentavam um estilo de vida incompatível com a sua renda regular. À luz dos balizamentos constitucionais, é correto afirmar, em relação aos 3 pontos de debate, concebidos em sua individualidade, de modo independente um dos outros, que. Então, ele quer saber aqui, só a gente precisa avaliar esses 3 pontos de debate. Quais são esses pontos? Primeira coisa é isso, a gente precisa identificar no texto que pontos são esses. O primeiro é a possibilidade de instalar a CPI
com o objeto, aqui, sendo esse o objeto da CPI. Qual objeto? Apurar crimes que viessem a ser praticados em detrimento da União. Além disso, o segundo aqui, né, no caso, o segundo ponto de debate, então, é a determinação da interceptação telefônica de certas autoridades, que, ao ver deles, seriam os responsáveis pelos crimes, e o terceiro ponto, a determinação da quebra de sigilo fiscal de outras autoridades. Então, são esses três pontos, e a gente precisa dizer, responder desses três, quais que estão de acordo com a Constituição e quais são contrários à Constituição. Basicamente é isso. Então, vamos abrir o resumo lá na parte de CPI, que fala disso. Tem uma aula Poder Legislativo CPI, e que fala dos poderes das CPIs. Então, em primeiro lugar aqui, quebra de sigilos fiscais, bancários e telefônicos. CPI pode determinar a quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico. Só que isso não se confunde com a quebra de sigilo das comunicações telefônicas. Então, a CPI pode determinar a quebra de sigilo fiscal, mas não pode das comunicações telefônicas. A gente vê um pouco acima aqui no limites à atuação das CPIs, que exige a reserva de jurisdição, que confere alguns poderes apenas para autoridades judiciárias. Nesse caso, a CPI não tem esse poder, e um desses poderes é exatamente a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, certo? Então, voltando aqui para a questão, a gente já viu que esse segundo ponto aqui, interceptação telefônica, não pode. Vamos marcar aqui, esse não pode. E a quebra de sigilo fiscal pode, ok. Falta ainda esse último, que é apurar crimes que viessem a ser praticados em detrimento da União. Pode ser esse o objeto da CPI? A gente sabe que não pode ser esse, porque a CPI ela precisa de indicação de fato determinado. É um dos três requisitos que a CPI precisa, indicação de fato determinado. Então, eu não posso criar uma CPI para apurar alguma coisa que talvez venha a acontecer, como foi o caso aqui, né, de modo de apurar crimes que viessem a ser cometidos, praticados em detrimento da União. Então, isso aqui não pode, porque não é um fato determinado. Então, a única que é compatível com a Constituição é a quebra do sigilo fiscal, e a alternativa que atende a isso é exatamente a letra B. Apenas a quebra do sigilo fiscal é compatível com a ordem constitucional. A questão 23 trata das hipóteses de estado de sítio e estado de defesa. Esse assunto não está nos meus resumos, eu ainda vou acrescentar, então eu vou pular essa questão. Essa das questões de direito constitucional era a única questão que você não teria a resposta nos resumos. Todas as outras você teria facilmente, como eu já mostrei nas anteriores. Questão 24. O presidente da República foi informado por um assessor sobre a conveniência de serem editadas três medidas provisórias, cujos objetos seriam, respectivamente, os de: 1. Reforçar a dotação orçamentária correspondente a determinado programa social. 2. Estabelecer regras para a concessão de garantias pelas entidades públicas. E 3. Disciplinar uma cláusula comum aos contratos de franquia. Considerando os balizamentos a serem observados pelo Presidente da República na edição de medidas provisórias e com a abstração dos requisitos de relevância e urgência, é correto afirmar, em relação aos objetos arbitrados para as medidas provisórias, que ele vai querer saber quais desses objetos são compatíveis com medida provisória, quais dessas atitudes podem ser tomadas por medida provisória. Basicamente é isso. Então, em primeiro lugar, o que a gente tem que saber aqui? As palavras-chave, né? Número 1 aqui, reforçar dotação orçamentária. Número 2, estabelecer regras para a concessão de garantias. E número 3, disciplinar uma cláusula comum aos contratos de franquia. Como que a gente faria essa questão? Em primeiro lugar, vamos lá para o resumo, né? Reforçar dotação orçamentária. Isso pode ou não ser por medida provisória. Vamos abrir aqui a parte do resumo que fala sobre isso. Na parte de medidas provisórias, tem limites materiais à edição de medida provisória. É vedada a edição de medida provisória que trate sobre alguns temas, são os limites chamados limites materiais. Essas vedações estão listadas no artigo 62, parágrafo 1º. E aqui eu coloco o link para você já ir direto para lá, para não precisar ficar repetindo tudo aqui no resumo. Faz mais sentido você já ler direto na lei seca. Você clicando, ele já te manda aqui para parte correspondente. Então, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matérias relativas a. Aí ele traz várias aqui, para a gente o que importa é a letra D. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares. Então, quando a gente fala de reforçar dotação orçamentária, você já tem que saber que isso é um crédito suplementar.
crédito suplementar não pode ser feito por medida provisória. Vamos colocar aqui, crédito suplementar não pode ser por medida provisória. Número 2, estabelecer regras para a concessão de garantias pelas entidades públicas. Então, primeiro vamos marcar aqui já na 1, que não pode, para facilitar, e depois a gente tem aqui o número 2, concessão de garantias. Essa aqui é um pouco mais difícil porque a gente precisa saber que a concessão de garantias está incluída nessa vedação aqui do inciso 3, que é matéria reservada à lei complementar. Se a gente abrir, eu vou abrir aqui para vocês, lá na Constituição, no artigo 163, fala que lei complementar disporá sobre várias coisas aqui, e o inciso 3 é concessão de garantias pelas entidades públicas. Então, se isso é reservado à lei complementar, não pode ser feito por medida provisória. Essa aqui é um pouco mais difícil, porque junta aí esse artigo 163 que você precisava saber, mas aqui a manha é você decorar que quando trata de dinheiro, basicamente finanças, dinheiro, garantia, dívida pública, interna, externa, regastro de títulos, tudo que tem a ver com dinheiro, com finanças, normalmente vai ser reservado à lei complementar. Então, voltando aqui para a questão, esse aqui não pode porque é reservado à lei complementar, só a terceira que sobra, que é disciplinar uma cláusula comum aos contratos de franquia. Essa aqui, eu fazendo essa questão, eu ficaria em dúvida nessa. Será que pode ou não? Me parece uma cláusula comum de direito civil. O que a Constituição veda é a matéria relativa a direito processual civil. Aqui não é nada processual, é direito civil normal, me parece que pode, mas eu ficaria na dúvida. Então, como que a gente faz esse tipo de questão? A gente vai para as alternativas e tenta eliminar. Os três são compatíveis? A gente já viu que não, porque um e 2 não pode. Apenas um é compatível? Não, um não pode. Apenas o 3 é compatível? Talvez, deixa ela aí. D. Apenas objetos um e 2 são compatíveis? Não. E apenas objetos um e 3? Não, porque um não é. Então, sobrou exatamente a letra C, ou seja, essa aqui, como a gente imaginou, pode sim ser tratada por medida provisória. Questão 25. João, servidor público federal lotado em determinado órgão de controle, recebeu a incumbência de verificar a observância do teto remuneratório constitucional no âmbito de três entidades da administração pública federal indireta que recebiam recursos do orçamento da União. A Sociedade de Economia Mista Alfa recebe recursos para o pagamento de uma gratificação de desempenho aos empregados, o que se mostrou relevante para o aumento dos índices de produtividade. A empresa pública Beta recebe recursos para a manutenção dos equipamentos que utilizava no desempenho de sua atividade econômica. E, por fim, a empresa pública Gama recebe recursos para a realização de obras. À luz da sistemática constitucional, João concluiu corretamente em relação aos empregados das três entidades referidas na narrativa que, aí ele vai querer saber quais dessas entidades estão ou não sujeitas ao teto remuneratório constitucional. Vamos então para o resumo, questão 25. A gente vai lá para o resumo de agentes públicos, tem uma seção que trata de teto remuneratório que fala que toda administração direta e indireta está sujeita ao teto, exceto as estatais não dependentes, que são o quê? São estatais que não recebem recurso do ente federado para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Então, estatais pode ser sociedade de economia mista ou empresa pública, tanto faz. Então, se elas não receberem recurso para pagamento dessas despesas, elas não estarão sujeitas ao teto remuneratório constitucional. Então, a gente precisa basicamente saber se essas estatais recebem ou não recurso para pagamento de despesa de pessoal ou de custeio. Voltando lá para a questão, a Sociedade de Economia Mista Alfa recebe recursos para o pagamento de uma gratificação de desempenho. Gratificação de desempenho é o que? Despesa de pessoal. Então, essa aqui está sujeita ao teto remuneratório. Então, essa aqui, vamos marcar aqui já. A segunda, empresa Beta, recebe recursos para manutenção de equipamentos que utilizava no desempenho de sua atividade. Essa aqui é despesa de custeio, né? Uma despesa corrente aqui de custeio. Então, essa também não não está errado, né? Ela está sim sujeita ao teto remuneratório constitucional. E por fim, a empresa pública Gama, que recebe recursos para a realização de obras. Realização de obras é o quê? Investimento, que é uma despesa de capital. Então, essa aqui não está sujeita ao teto remuneratório, porque esse recurso que ela recebe não é de pessoal e nem de custeio. Então, vamos achar agora a alternativa que responde a nossa questão. Todas estão sujeitas? Não. A terceira não está, que é a gama, não está. Apenas os empregados de beta estão sujeitos, errado, porque a alfa também está.
Apenas os empregados de gama estão sujeitos, pelo contrário, gama não está. D, apenas os empregados de alfa e beta estão sujeitos ao teto remuneratório constitucional. Opa, essa é a nossa resposta. E vamos ver a letra E, apenas os empregados de alfa e gama estão sujeitos. Não, porque gama não está, então realmente nossa resposta é a letra D. Questão 26. Em razão de um grande movimento da sociedade civil organizada, foi editada no âmbito do Estado Alfa a Lei Estadual número X, que limitou a extração de recursos minerais no território de Alfa, com o alegado objetivo de preservar as notórias paisagens naturais ali existentes. Apesar de muito comemorada pela população de Alfa, foi grande a insatisfação das sociedades empresárias que estavam explorando essa atividade econômica. Sensível aos impactos da Lei Estadual número X no ambiente sociopolítico, o partido político Sigma, com legitimidade para deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, solicitou que a sua assessoria jurídica analisasse a existência ou não de alguma incompatibilidade desse diploma normativo com a Constituição da República de 88. Foi corretamente esclarecido ao partido político Sigma que aí ele vai querer saber, então, se essa lei estadual é uma questão basicamente de repartição de competências, né? Aí ele quer saber se a lei estadual pode ou não tratar sobre esse tema. Basicamente é isso. Então vamos lá para os resumos. Questão 26. A gente tem uma área lá de repartição constitucional de competências, que tem uma que é competências legislativas privativas da União. Aí aqui já no começo tem ver Constituição, artigo 22. Essa é uma questão puramente decoreba, não tem para onde fugir. Você precisa saber quais são as competências de cada ente. E as da União estão lá no artigo 22. Clicando aqui, a gente já vai lá para o resumo, para a lei seca. E a gente sabe, então, que compete privativamente à União legislar sobre. Aí aqui tem várias coisas que a gente não tem para onde fugir, tem que decorar. E o inciso 12 fala aqui que jazidas, minas e outros recursos minerais e metalurgia. Então, isso aqui é a competência privativa da União. Vamos voltar para a questão e a gente vai ver que a lei editada, a lei número X, ele exatamente limitou a extração de recursos minerais no território de Alfa. Então, é uma lei que está tratando sobre recursos minerais e foi editada pelo Estado, uma lei estadual. Então, pode isso? Não pode, porque é a competência privativa da União. Agora a gente vai nas alternativas e acha a que responde a nossa questão. Letra A lei estadual número X versa sobre típico interesse local, o que atrai a competência legislativa municipal, logo é inconstitucional. Errado. Não é interesse local, não é competência municipal, mas da União. B. O Estado alfa tem competência legislativa concorrente com a União para legislar sobre meio ambiente. Logo, a lei número X é constitucional. Não, errado também, porque está tratando de recursos minerais, é da União. Letra C. Em razão da natureza do bem explorado economicamente, a competência legislativa é privativa da União, de modo que a lei estadual número X é inconstitucional. Está aqui o nosso provável gabarito, vamos ver as outras. D. A constitucionalidade da lei estadual número X deve ser aferida na perspectiva de existir ou não lei anterior da União a respeito da temática, sendo que, na ausência, a competência legislativa do Estado é plena. Aqui ele está falando. Letra D. A constitucionalidade da lei estadual número X deve ser aferida na perspectiva de existir ou não lei anterior da União a respeito da temática, sendo que, na ausência, a competência legislativa do Estado é plena. Isso aqui está errado, ele está tentando te confundir as competências privativas, que é essa do recurso mineral, com as competências, vou te mostrar aqui, com as competências legislativas concorrentes. As concorrentes, sim, é isso que ele falou. O Estado, ó, não existindo lei federal sobre normas gerais, os estados podem exercer competência legislativa plena. Então, isso aqui seria na legislativa concorrente, que é tratado no artigo 24. No caso, nossa questão é a do artigo 22, que é a competência legislativa privativa. Então, essa aqui também está errada, a letra D. E letra E, apesar da matéria ambiental ser de competência legislativa privativa da União, o Estado tem competência concorrente com esse ente para legislar sobre direito econômico, sendo constitucional a lei estadual número X. Nada a ver, não tem nada de direito econômico aqui, ele viajou legal, então o gabarito realmente é a letra C. Com essa última questão, a gente fecha a prova de Direito Constitucional da Câmara dos Deputados, cargo de analista de material e patrimônio, e das 6 questões de direito constitucional, apenas uma, a resposta não estava no nosso resumo.
Então, você conseguia garantir aí um desempenho de pelo menos 83,3% apenas por meio dos resumos. Então, lembrando que se você quiser conhecer um pouco mais dos materiais, aqui na descrição do vídeo tem o link para o nosso site, tem o link para o WhatsApp, onde você consegue entrar em contato diretamente comigo. Então, valeu, um abraço e até a próxima.